Opa, e beleza? Todo mundo sabe que eu adoro manhwa onde o protagonista ele é um vilão, né? Já que o Hisoka, meu personagem aí, ele é um vilão. Para as pessoas que não sabem, o herói ele quer salvar todos. O anti-herói ele salva por conveniência, mas ele salva as pessoas, ele é o que faz o trabalho sujo. O vilão não, o vilão tá pouco se fudendo e mata todo mundo pra se salvar, entendeu? Ele não tá nem pra terceiros, entendeu? Esse é o vilão. E eu gosto muito de vilão, né? Igual o Hisoka. Então eu decidi fazer um top 5 aí, espero que vocês gostem e vamos seguir evoluindo, pessoal. Características evolutivas do necromante. Vemos o pior lado das pessoas em uma guerra. Mas a que preço esse lado prevalece? A que preço? Para quem sobrevive à guerra, o preço é muito alto a se pagar. Kaneshiro Makoto foi o único sobrevivente do seu pelotão, depois de uma emboscada do seu inimigo. Por causa desse trauma, ele foi dispensado das forças especiais. Mas para uma pessoa instável, sobreviver nesse mundo era pior do que estar na guerra. Foi difícil para Kaneshiro se adaptar a essa selva de pedra. Aquele homem que era o herói de guerra já não existe mais. E agora ele está contando os dias para sua morte miserável e sozinho. Mas depois de anos nessa agonia que lhe cercava, algo chamou a sua atenção. Um jogo chamado Pekata. Kaneshiro resolveu usar esse jogo como um suporte emocional para ele sobreviver mais um pouco nesse mundo. Por causa dessa obsessão, em apenas 12 semanas, ele conseguiu zerar esse jogo. Assim que ele zerou aquele game, uma coisa macabra aconteceu. Alguém entrou em contato com ele através de uma ligação, fazendo ele, que já encarou a morte de frente a frente, ficar com medo. E Kaneshiro até tentou desligar o celular e o PC, mas já era tarde demais para Kaneshiro. Contra sua própria vontade, ele acabou virando um personagem de Pekata. Especificamente um personagem chamado o Andreas Komuel, um personagem que era desagradável na academia Hondley, que era uma academia muito prestigiada no Império. Porém Andreas, ele tinha um grande segredo. A sua família era uma família nobre, mas por causa das dívidas que seu pai havia deixado antes da sua morte, eles perderam tudo. Assim Andreas, que tinha tudo e do nada foi para um orfanato viver como uma pessoa pobre, e ele acabou sendo adotado por Sharon, que era um necromante. Geralmente, no Império, aqueles que praticam magia negra recebem a pena de morte. Kaneshiro, ele se lembra o que vai acontecer naquele game. Em meio ano, os personagens principais vão descobrir que Sharon praticava magia negra e vão matá-lo. E por tabela, Andreas também irá morrer junto, já que ele é um personagem meia bosta. Mas Kaneshiro agora está nesse corpo, no corpo de Andreas, e ele não planeja morrer, não de forma tão covarde assim. Antes dele entrar no jogo, ele recebeu uma mensagem, que se ele zerar o jogo, ele pode voltar para o mundo real. Então ele resolve esgueirar no meio da sombra para ficar o mais forte possível naquele jogo, já que Andreas era um personagem secundário e ele não planeja morrer assim. Como Kaneshiro acabou zerando o jogo resolveu compensar esse feito dele, dando para ele um núcleo duplo. Assim ele pode escolher outra habilidade além da magia, para poder evoluindo, para que ele não seja um peso morto. E ele acaba escolhendo a arte da esgrima, já que como ele era um soldado na vida real, ele escolheu essa arte por ser uma arte mais corpo a corpo e também fortalecer o seu corpo, já que os magos eles não fortalecem o seu corpo. Então ele tem que ficar o mais forte possível para ele não morrer pelos alunos da academia ou até pelo próprio Sharon, porque Sharon é uma pessoa muito possessiva e manipuladora. Se ele achar que Andreas está planejando alguma coisa, ele vai matá-lo. Então ele planeja usar o seu conhecimento daquele jogo para sobreviver naquele mundo, custe o que custar. Eu sou o vilão predestinado. O amor é a coisa mais linda que já existiu no mundo. Ao ponto que um discípulo interno, Yu Shen, que era da seita Taishun, clamava por justiça ao ver a mulher que ele ama sendo usada como uma mera ferramenta em troca de poder. Mesmo o líder da seita tentando intimidar aquele bravo guerreiro, o amor o mantinha de pé. Entretanto, Yu Shen não é o nosso protagonista, e sim Gu Shanji. Ele tinha acabado de transmigrar para aquele corpo, no meio daquela bagunça, como um vilão genérico, que apanhava do protagonista que tirava a força da bunda. Porém, o destino deu uma chance para ele, uma tela de sistema que media o nível de sorte das pessoas. A fortuna era medida conforme a sorte dos personagens principais. As melhores fortunas eram da cor roxa, ciano, azul e verde. E adivinha qual cor Yi Shen tinha? Claro, né? A verde. E Gun sabia que ele estava ferrado, já que a sorte dele era preta, já que vilões não vivem muito nessas obras de Murin. Mas ele precisava se manter calmo, já que ele sabia que o protagonista estava fazendo só aquela confusão para poder humilhar o vilão da obra, né? Que era ele. E por isso ele precisava avaliar a cena daquele evento. Como um Gun não caiu no jogo de Yu Shen, mesmo quando ele difamou ele na frente de todos, as pessoas das seitas ficaram contra Yu Shen. Assim como Gun planejou, o melhor ataque é o silêncio. Mas um dos guardas de Gun resolveu atacar Yu Shen. Mas como toda obra genérica, o protagonista ele tira a força de um lugar onde ninguém sabe onde ele tirou a força. E o Shen acabou ganhando aquele confronto. Isso fazendo alguns indecisos ficarem ao lado de Yu Shen, pela sua força, né?
mas Gun precisava mudar aquele cenário ao seu favor. Assim ele percebeu que quando ele foi gentil com a mulher que o Shen amava, o Shen perdeu um pouco da sua sorte, porque ele ficou com raiva. E aquela sorte do Shen foi para Gun. Assim que o Shen perdeu toda a razão, era hora de Gun agir, mostrando para todos e para Yu Shen que ele só estava vivo ali naquele momento porque o Gun permitia. Depois que todos viram o tamanho do poder de Gun, os poucos que estavam do lado do Shen migraram para o lado do Gun, fazendo o Shen atacar o Gun pelas costas. Assim que Gun lidou com aquela situação, o nome de Yu Shen foi jogado na lama, mas Gun queria muito mais. Ele queria tirar tudo de Yu Shen. Primeiro ele tiraria a garota que ele ama, depois ele tiraria a mestra de Yu Shen. Ele poderia até tomar a mestra dele à força, porém seria mais gratificante se ela viesse por conta própria para o lado de Gun. E esse vai ser agora o modus operandi de Gun, roubando a sorte dos protagonistas das obras. São de conseguir poder com a sorte dos protagonistas das obras. Eu fico mais forte, devorando tudo. Tudo começa com Kim se preparando para mais uma caçada. Devido às suas habilidades de intolerância a tudo que ele come, ele acabou se tornando um exímio caçador, matando todo tipo de animais. E nesse momento ele estava na África, se preparando para mais uma caçada. Mas algo acabou deixando ele desconfiado. O seu parceiro estava muito agitado. Enfim, a sua desconfiança não era em vão. O seu parceiro era um agente do governo, e ele foi mandado disfarçado com o intuito de capturar Kim, que o seu apelido era Pet Shop, por causa que ele caçava todo tipo de animais. Ed, que era o agente que capturou Kim, estava comemorando porque Kim era um ápice, e todos queriam ele como troféu, devido à extensão dos seus crimes. Mas para Ed, uma pergunta vem à mente. Por que Kim comia os animais? E por que Kim caçava todos os animais? Na verdade, Kim ele tinha uma habilidade que ele podia usar as partes de animais como arma, modificando o seu próprio corpo, como por exemplo, dente de tubarão, escamas de pangolim. E seu apelido não era Pet Shop só porque ele caçava os animais, e sim porque ele era um animal. Depois de se livrar dos seus raptores, Kim se depara com um mundo totalmente estranho, onde havia 2 luas. Entretanto, uma matilha de lobos resolveu o atacar. Depois de combinar algumas partes de animais para enfrentar aquela matilha, primeiro focando no líder, com o intuito de fazer os outros fugirem, assim matando o líder dos lobos, fazendo com que a matilha fugisse, Kim resolveu comer aquele lobo, mas a pele daquele lobo era muito dura. Nem os dentes de animais mais fortes da terra conseguiam rasgar aquela pele. E Kim pensou, por que os animais aqui não se acovardaram com a minha forma metamórfica? E nesse momento Kim resolveu experimentar aqueles seres que não se acovardavam com ele. E depois de 2 semanas devorando tudo que passava pelo seu caminho, Kim compreendeu alguns fatores, mas ainda faltava algo para ele. E por causa de uma criatura que Kim devorou que tinha a habilidade de presenciar memórias, e assim Kim acabou devorando um humano, para entender um pouco mais sobre aquele mundo. E Kim descobriu que aquele humano que ele devorou tinha um livro com ele, e lá tinha pesquisas sobre monstros. E tinha uma coisa que chamou muita atenção dele, o Troll. Eles se regeneram de tudo, literalmente, isso é muito bom. Fazendo com que Kim devorasse e capturasse um Troll para fazer experimentos com ele. Mesmo que matando várias raças diferentes, existiam 2 raças que Kim precisava eliminar, que eram os orcs e um dragão. Mesmo que ele fosse muito forte, ele não podia peitar essas raças de frente a frente. Então ele resolveu armar um plano de se disfarçar de orc, entrar na toca do dragão, ferir o filhote do dragão para que o dragão achasse que fosse um orc, fazendo com que o bebê dragão denunciasse falando que era um orc que atacou ele. E quando os orcs e o dragão entrou em luta, fazendo com que Kim se sobressaísse no meio daquela luta e devorasse o dragão e os guerreiros mais fortes daquela tribo. E agora o Kim tem tanto poder dos orcs, tanto poder do dragão, mas que faltava algo para Kim. E não se sabe quanto tempo Kim passou naquela floresta cheia de monstros. Agora ele precisa ir até os monstros seres humanos. Instituto de Regressão de Blood Road. Adorem o Imperador. Louvem ao Imperador. Clamem pelas suas bênçãos. Louve ao Imperador. Venerem o Imperador. Essas palavras são fortes, com um teor obsessivo. Ian era um comandante das forças especiais do Imperador. Esse grupo só tinha uma razão para viver: proteger o Imperador, custe o que custar. Mas Ian, que lutou por mais de 30 anos protegendo o Imperador, agora estava matando os cavaleiros da guarda do Império. Mas mesmo os cavaleiros morrendo, a adoração deles para o Imperador era tanta que nem na morte eles paravam de lutar. Entretanto, Ian estava convicto do seu objetivo, assim dando o golpe de misericórdia naquela criatura infeliz, chegando até o Imperador Leon Cavalão, que governava o mundo com punhos de ferro, matando todos que cruzavam o seu caminho. Mas Ian acabou cruzando o seu caminho, e Leon se questionava por que o seu brinquedo estava se rebelando contra ele. Mas Ian mostra que descobriu que o Imperador implantou um verme que apagava suas memórias em seu crânio. Ian se questionava como ele poderia seguir alguém que tirou tudo dele, ao ponto de ele nem se lembrar dos seus próprios pais. Depois de uma luta até que rápida contra o Imperador,
Já que o imperador era maligno demais, Ian morreu. Não se sabe se Deus deu uma nova chance para ele, mas Ian iria aproveitar essa chance, que fez ele retornar 30 anos no passado. Ele estava exatamente no Salão da Espada, onde os novatos arriscavam sua vida no nível máximo, lutando e matando uns aos outros, um lugar onde os mais fortes sobrevivem. Ian não teve nem tempo de se recuperar do choque de ter retornado no passado, e ele acabou sendo atacado pelas costas. Ele estava participando de um treinamento com o oficial. Os novatos, como Ian, serviam de saco de pancada para os mais velhos. Ian se lembra que na sua vida passada ele não morreu nesse treinamento por pouco, porém dessa vez ele tem suas memórias, e ele acaba usando uma tática que ele aprendeu para vencer o seu inimigo, assim manipulando aquela batalha do começo ao fim. Assim que Ian venceu aquela batalha, algo caiu do seu bolso. É uma foto que ele não via há mais de 30 anos. Depois de 30 anos no inferno, Ian pôde ver o rosto dos seus pais finalmente, e até ficando muito triste, fazendo mesmo jurar que iria se vingar do imperador e mataria todos que cruzassem o seu caminho. Mas antes ele precisava crescer, aquele corpo ainda era fraco demais, então ele precisaria sobreviver a esse treinamento brutal das forças especiais. Eu me tornei um tirano de um jogo de defesa. A maior conquista para os streams de jogos é zerar o game que ele está jogando. Depois de 10 anos sofridos, o nosso protagonista finalmente zerou um jogo que ninguém havia sonhado em zerar, por causa da dificuldade extrema de Empire Defense, que era um jogo voltado à defesa, onde hortas de monstros a todo tempo tentavam te matar. Nero estava muito feliz por zerar esse jogo demoníaco. Nem mesmo os seus views estavam acreditando que ele zerou o jogo, mas algo chamou a atenção de Nero e chamou a atenção dos views. Lucas, que era o personagem principal do jogo, se mantinha virado para o corpo do boss final, em cima do sangue e dos cadáveres dos seus aliados e dos seus inimigos. E Lucas foi o único sobrevivente daquele final ruim. Como pode um personagem de um jogo demonstrar tamanha tristeza? Deixando seus pensamentos o levar, Nero foi interrompido por um view perguntando se ele não merecia uma recompensa dos desenvolvedores do jogo, já que ele foi a única pessoa no mundo a zerar Empire Defense. Mesmo Nero tentando esconder a sua ganância com gentileza, Nero recebeu uma mensagem do desenvolvedor de Empire, fazendo até os views ficarem chocados com aquela cena. Depois de uma breve conversa com o desenvolvedor, Nero pensou que era papo furado e resolveu bloquear aquela conta, já que ao invés de dar o seu prêmio, o desenvolvedor estava agradecendo por ele zerar aquele jogo, como se fosse um pedido de ajuda. Nero não sabe, mas o seu pesadelo começou assim que ele zerou Empire Defense. A sua visão começou a ficar turva, fazendo o mesmo desmaiar e acordar ao som de bombas, numa guerra onde várias pessoas estavam morrendo constantemente. Sem entender nada, Nero só queria sobreviver àquela situação, mas uma aranha gigante estava em seu caminho. E quando ele achou que ele iria morrer nesse sonho ruim que ele estava tendo, ele foi salvo por um personagem bastante familiar para ele. E ele pergunta: Lucas, é você? Assim ele acabou deduzindo que ele estava em Empire. E depois que ficou à noite, Nero descobriu que ele estava no corpo de Ace von Reiter, que era o terceiro príncipe psicopata que iria matar todo mundo no tutorial e também teria uma morte horrorosa no tutorial. O único sobrevivente daquele banho de sangue do tutorial seria só o Lucas. E agora, antes de tudo, Ace precisa achar uma forma dele sobreviver, já que o seu personagem não irá passar o tutorial.